Graça e paz, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Nós temos já ouvido a respeito da fidelidade de Deus. Você já ouviu aqui, através do pastor Jones, também um desafio da parte da palavra de Deus. Eu não sei se você ainda não conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é uma oportunidade fantástica. Talvez seja a última, para que você venha entender, perceber que não existe vida melhor do que vida abundante através de Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Então, antes de eu começar a mensagem, eu queria saber se tem alguém aqui que já tem sentido o desejo de receber a Cristo, precisa da sua vida transformada, precisa de uma ação poderosa, algo sobrenatural na sua vida. Se você está aqui, eu quero que você reflita, pense bem, porque é uma decisão importante. É a melhor decisão que pode se tomar na sua vida. E durante o decorrer do nosso tempo aqui, terás oportunidade para responder a esse desafio. Eu peço a Deus que você, se você ainda não tem Cristo, tome essa decisão hoje. Amém. Obrigado, pastor Jones, pela oportunidade de me convidar de estar aqui, eu e minha esposa. Também é um privilégio para nós servir ao vosso lado. Obrigado, porque temos sido mentorado pela irmã Fátima, pelo pastor Jones durante esse período de transição. E obrigado, igreja, pelo carinho, pelo privilégio. É a minha primeira vez a trazer a mensagem aqui. Os irmãos, se notarem o meu nervosismo, deixa passar. O que importa é a mensagem. Pronto. Você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, os versos que eu vou dizer, você pode ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 9. Temos vivido em todo Portimão, quase, em todos os conselhos, podemos ver ali uma referência, um toque de Jesus Cristo, porque é Natal. E nós devemos lembrar de Jesus Cristo, não do Pai Natal. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa data tão importante que nos cerca nesses dias. Spurgeon disse que a melhor coisa que nós podemos transmitir a palavra de Deus é com a Bíblia numa mão e com os jornais na outra mão. Significa porque temos que trazer a mensagem contextualizada. E eu gostava de fazer isso nessa tarde. Isaías capítulo 9. Acompanhem comigo do verso 1 ao verso 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria que lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro dos seus opressores, como no dia das medianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o juízo, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Podem se sentar. Querido Deus, obrigado porque Tu és o nosso mediador, através do Seu Filho Jesus Cristo. Por causa de Jesus, um menino que nasceu, mas o menino cresceu e o menino deu a sua vida por nós.
E Ele é o nosso Salvador, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Obrigado porque através dele nós estamos de pé e permanecemos, porque a nossa esperança está somente no seu nome, no nome que está acima de qualquer outro nome, no nome de Jesus. Amém. A mensagem, pode colocar, por favor? A mensagem que eu trago para vós é a sublime mensagem do Natal. Nós já lemos em Isaías capítulo 9, versículo 7. Muitos de nós já conhecemos a figura de José e Maria. Obviamente, o Espírito Santo pairava nesse momento. Porque é algo sublime, algo extraordinário. Talvez muitos veem essa história como uma história contada às crianças. Uma história para os menores, uma história infantil. Mas essa história não é uma história qualquer. Essa história de Jesus Cristo mudou completamente a humanidade. No entanto, que você pode se lembrar dos tempos escolares acadêmicos, a história foi dividida por causa deste momento, desta significativa data da vinda do Filho do Homem, Filho de Deus, aqui entre nós. Veio habitar entre nós. E ele, então, foi visto por esse mundo. Ele cresceu, ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E ele teve um nome que não é um nome qualquer. Ninguém neste mundo teve um nome como o dele. Um dos nomes dele, ele é maravilhoso, conselheiro. Como nós já lemos em Isaías, ele é maravilhoso e conselheiro. Eu buscando um bocadinho mais sobre essa palavra, a palavra maravilhoso nos originais vem como pele, ou pele. É usado no Salmo 78, que diz que Deus fez milagres aos olhos dos seus pais na terra. Isso significa que Deus é o fazedor de milagres. Olha que poderoso esse nome. Já existia desde o seu princípio, desde o seu nome, que ele seria aquele que faria milagres. E eu espero que nessa noite você esteja pronto para o seu milagre. Se você tem orado, tem buscado, o seu milagre chegou, porque o seu milagre é Jesus Cristo. E é aquilo que ele fez na cruz do Calvário, dando a sua própria vida por mim e por você, ressuscitando ao terceiro dia. E também, eu não vou falar sobre cada nome, mas eu queria mensurar que ele é o Deus forte. Por que ele é Deus forte? Porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Jesus não é uma divindade tribal que só veio para os judeus, mas ele veio para salvar e buscar o que estava perdido. Ele não é um Deus morto, ele também não precisa ser carregado nos ombros dos seus adoradores. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é forte, e não há nada, nem potestades, nem força alguma humana, nem autoridade nenhuma que está sobre ele. Porque ele em si próprio, ele é o mais forte. E ele pode todas as coisas. E foi por isso que ele veio, para destruir as cadeias, destruir as prisões, destruir tudo aquilo que impede do ser humano chegar a Deus. Porque Deus ama-nos e ele quer que nós estejamos ao seu pé. Também nós podemos ver que ele é o Pai da eternidade. A figura de pai, muitos podem ter uma figura de pai muito diferente de um dos outros. Nem toda a gente teve um pai como talvez o meu. Um pai que teme ao Senhor, um pai que sempre me apoiou. Mas esse pai que, mesmo que meu pai tenha sido um bom referencial cristão, um bom referencial educador, ele não é nada comparado ao Pai da eternidade, aquele que tem domínio sobre todo o tempo. Ele tem domínio sobre o princípio das coisas, porque ele em si próprio, ele sempre existiu. Ele não tem princípio, ele não tem fim, porque ele não foi criado, porque ele é o Criador. E ele é o Pai da eternidade, porque ele está entronizado entre os querubins. Ele é coigual, coeterno,
consubstancial com o Pai. Tudo que o Pai tem, ele tem. No qual Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Portanto, muitos podem ver aí nesse período Natal, eu tenho Deus, também sou filho de Deus. Mas para ter Deus é preciso ter o Filho. Para que quem tem o Filho, tem o Pai. Ele também, ele é o príncipe da paz. Quando nós vemos aqui o príncipe da paz, nós vemos que a nossa paz não é a ausência de problemas. A nossa paz é uma pessoa. Mais uma vez, uma ligação ao menino. E o menino é Jesus. Ele governa, e quando ele governa, a paz é estabelecida. Se você tem Cristo, você tem paz em si próprio. Porque ele é a paz. Ele prometeu, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. E ele é a paz em pessoa. Não é aquela paz que se arma para a guerra. Não é aquela paz que não esquece, que um dia pode evocar novamente. Ele é uma paz que vem para permanecer. Não é uma paz ofensiva. Ele é uma paz contínua. E nós podemos ver então, baseado em Isaías capítulo 1, capítulo 9, que Jesus Cristo veio afinal fazer o que aqui nesta terra? E eu quero tratar de alguns aspectos sobre o triunfo de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. E o triunfo você pode, nesta tarde, de forma significativa ou simbólica, colocar como o presente que Jesus traz, o presente ou aquilo que Jesus conquistou por mim e por você. Você pode acompanhar no verso 1, que diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos seus primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. A Galiléia era a terra de gente escrava, de pessoas que estavam atrasadas, pobres, espoliadas, incultas, marginalizadas, esquecidas. E foi ali que Jesus veio nascer. Muitas vezes nós desprezamos os marginalizados, os incultos, os atrasados. Mas lembremos, na primeira lição da vinda de Jesus aqui, ele veio nascer de uma forma humilde. Porque a sua mensagem é simples. E essa mensagem, mais uma vez, é um triunfo da glória sobre a aflição. Porque a Galiléia estava a sofrer por escravidão, por ser até mesmo um povo esquecido. Mas Jesus viveu na Galiléia, ensinou as multidões, ele curou os enfermos, libertou os cativos, restaurou a dignidade das pessoas. Onde Jesus chega, ele restaura o inválido, ele ergue o caído e ele exalta o abatido. Se vocês têm sentido assim, eu quero dizer que Jesus triunfou na tua aflição. Nós podemos ver no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós vemos que as trevas aqui falam de ignorância, de cegueira, engano, de mentira, perdição e miséria. É isso que o povo estava aqui declarado. O povo andava em trevas. Onde Jesus está ausente, aí prevalece o pecado, o vício, a escravidão e a cegueira espiritual. Porém, quando Jesus chega, quando ele tem abertura para entrar nesta vida, ele raia, ele vem trazer luz, raia a luz. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, de um autor chamado Smith Wigglesworth, e ele é um avivalista nos Estados Unidos, muito antigo. E ele disse uma vez
que se o cristão soubesse da intensidade que é a luz dentro dele, da luz que Cristo traz dentro dele, se nós rasgássemos um cristão como uma folha de papel, ele iluminaria toda a terra. Porque a luz de Jesus tem poder para iluminar toda a terra. Por isso, na nossa vida não há um canto sequer que possa permanecer em trevas quando você tem Cristo, porque Cristo traz à luz tudo aquilo que impede de nós vivermos a vida abundante em Cristo Jesus. Por isso que Ele triunfou sobre a nossa aflição. No nascimento de Jesus houve luz em plena noite. Ele é o sol da justiça. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. Quem o segue, ele declarou, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele quebra jugo da escravidão e estabelece a verdadeira liberdade. Eu não sei o que você pensas quando lembras do jugo. O jugo é um pedaço de madeira que vai nos ombros de um animal, que puxa. E quando há dois animais juntos, um jugo está sobre os dois. Se um animal é maior ou é mais forte, o que está no mesmo jugo naquela madeira, aquilo que liga os dois animais, estará desigual e o que é menor sofre. E isso é jugo desigual, porque não tem muito... o sofrimento sobre um animal é maior do que no outro, porque não há esforço de ambas partes. E Jesus veio igualar aqui a nossa condição, porque a nossa condição era de falido, era como as pessoas da Galileia. Nós estávamos completamente perdidos sem Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele veio triunfar sobre a aflição. Ele também veio triunfar sobre a tristeza. Ele triunfou da alegria sobre a tristeza. Podemos ver no verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Nós podemos ver no verso 3, onde Jesus chega, nasce a verdadeira alegria. O Natal foi anunciado como uma boa nova, de alegria só, ou de grande alegria? Ele veio trazer grande alegria para o seu povo. Hoje as pessoas vivem entrincheiradas pela tristeza. Elas têm diversão, mas não têm alegria. Elas promovem festas, banquetes, mas não experimentam alegria. Elas têm dinheiro, sucesso, fama, mas nada disso preenche o vazio do coração. Só Jesus oferece a alegria que satisfaz. Só na presença de Deus há alegria verdadeira. A alegria que Jesus dá é ultra circunstancial. Ela brota em meio às lágrimas, cresce no deserto da vida e frutifica na dor e se mantém firme, mesmo diante da morte. Lembramos que mesmo diante da morte, Jesus Cristo venceu a morte, porque nada pode o detê-lo, porque Ele triunfa sobre a tristeza, e Ele transfere essa tristeza, muda para a alegria. A alegria é uma alegria contínua, uma alegria completa, uma alegria que é duradoura. E Jesus, Ele está no nosso meio. A grande questão é se você enxerga todos esses atributos, de que Ele é alguém que triunfou. Não é só um menino mais, que nasceu entre os humildes, mas agora Ele é o Rei dos Reis. E todo o poder e autoridade está sobre Ele. O menino cresceu, viu, gente? E Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele venceu a morte. Triunfou sobre a glória, sobre a aflição, triunfou também sobre a tristeza. Nós podemos ver agora no verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pensava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro dos seus opressores, como no dia dos medianitas. Aqui nós podemos ver que
ele triunfa sobre a opressão. Jesus do Natal foi ungido com o Espírito Santo para curar todos os oprimidos do diabo. Há muitas circunstâncias na nossa vida que nós não podemos entender o porquê ela não desenvolve. Muitas vezes é o inimigo a travar, a fazer com que nós não venhamos enxergar o triunfo de Jesus Cristo. Mas nessa noite eu quero declarar que trabalho algum do diabo pode prevalecer contra o triunfo de Jesus Cristo. Porque Ele é um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro e um Deus que quebra as correntes. E Ele está aqui em nosso meio. Jesus Cristo, Ele veio pregando as boas novas aos quebrantados de coração. E Ele libertou todos os cativos. Onde há luto e cinzas, Ele traz fulgor e glória. Onde há pranto e dor, Ele derrama a sua alegria. Onde há o espírito angustiado, Ele inspira canções de louvor, diz as palavras. Amigos, só Jesus pode libertar o homem da tirania do pecado. Só Jesus tem poder para despedaçar todo jugo que nos oprime e declarar a nossa vitória. No entanto, que a palavra diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos vencer este mundo, porque quem venceu este mundo foi Cristo. E nós só podemos ser vencedores quando nós confiamos no triunfo de Jesus Cristo. Portanto, lembremos de que Ele triunfou sobre a aflição, triunfou sobre a tristeza, e Ele triunfa sobre a opressão. No verso 5, nós podemos ver mais sobre o profeta declarando a respeito de Jesus Cristo. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Onde o Jesus do Natal reina, acabam as facções, as guerras, os conflitos e os preconceitos. Nós temos aqui o profeta retratando que as botas, ou o fardamento do soldado foi lançado no fogo. Isso só acontece quando a guerra acaba. Embora nós vivamos em guerra espiritual, essa guerra já tem uma determinação. Que Jesus Cristo, Ele venceu todas as autoridades, qualquer exército do maligno. Na realidade é o contrário, o exército de Deus está em nosso favor, porque Ele é quem luta por nós. Onde Jesus Natal reina, acabam as facções, guerras, conflitos e preconceitos. Vivemos num mundo fragmentado e esmagado pelo ódio. Vivemos num mundo onde há conflitos raciais, desumanos. Nações se levantam contra outras nações. A guerra, na realidade, está dentro do coração do homem e da mulher. A maior necessidade das pessoas não é mais simplesmente guerra contra guerra, mas é o pecado, é o apego ao dinheiro. E quando o ser humano, ele coloca o seu foco em coisas materiais, ele não pode perceber as coisas espirituais. A própria palavra de Deus diz: onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. É tempo do povo de Deus colocar o seu coração para ter o seu tesouro no lugar certo. E o lugar certo é nas mãos de Deus. É por isso que Jesus triunfa sobre a aflição, sobre a tristeza, sobre a opressão e sobre a guerra. A nossa maior necessidade é Jesus Cristo. Onde Ele reina, não há espaço para o ódio, para a mágoa, nem para a vingança. Onde Jesus chega, reina o amor, o perdão e a reconciliação. Pois é Ele que tem um nome acima de qualquer outro nome. Lembremos do início, Ele é o príncipe da paz. E para você ter paz, você precisa ter Jesus Cristo. Jesus Cristo triunfou sobre a guerra. Ele trouxe paz à guerra.
E Jesus Cristo também triunfou no reino de Deus sobre o reino deste mundo. No verso 7 nós podemos ver, no verso 6, desculpa, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós já vimos que o próprio nome de Jesus, atrelado a todo este conceito do que o seu nome significa, quando nós declaramos no nome de Jesus, os demônios e o inferno devem recuar. Porque o nome de Jesus tem poder. E nesta noite, nesta tarde, se você tem uma circunstância impossível, eu quero voltar um bocadinho na história, quando Maria esteve diante do anjo. O anjo declarou: mulher, você é agraciada, porque você conceberá um filho, e ele será o Filho de Deus, o prometido, aquele que veio resgatar o ser humano, que veio perdoar os pecados da humanidade. Ela disse: isso é impossível, porque eu sou virgem. E o anjo declarou para ela: mulher, não há nada impossível para Deus. E nessa noite, eu quero dizer-te, por mais difícil que seja a tua vida, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Portanto, nós podemos ver no verso 7, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar diante do juiz e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Onde Jesus está, aí está presente o reino de Deus. Onde Ele chega, Ele domina. Onde está o rei, aí está o seu reino. Esse reino não é geográfico, não é político, ou até mesmo ideológico. Ele não é conquistado pelas forças ou pelas armas. Este reino é conquistado pelo amor, pela graça e pela verdade. Nós podemos nos lembrar de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Portanto, Jesus Cristo, Ele triunfou sobre os reinos deste mundo. Ele triunfou sobre a aflição, triunfou sobre a tristeza, triunfou sobre a opressão, sobre a guerra. E Ele também triunfou onde o mundo estabeleceu como reino. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornar filho de Deus é fazer parte do reino de Deus. É se tornar co-herdeiro deste rei. E o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Quando Ele veio a este mundo, Ele veio trazer graça e verdade. Este reino é permitir que o senhorio de Jesus sobre a vida é só sobre aqueles que confessam o seu nome. Portanto, se você ainda não confessou o nome de Jesus como aquele que veio reinar em ti, que veio dominar em ti, que veio estabelecer o seu reino, você precisa confessar o seu nome. E o nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Se você não quer ainda perceber que o princípio de todas as coisas está no príncipe da paz, no conselheiro, no Deus forte, lembre-se de que Ele é um Deus que está conosco. Ele não está ausente em algum lugar lá no céu ou nas páginas dos livros. Ele é um Deus que está junto ao seu povo. É um Deus que está perto. Um Deus que está pronto para te pôr de pé quando você cai. Ele é um Deus que quando você está abatido, Ele te traz gozo e alegria. Ele é um Deus que quando todo o engano está sobre a sua vida, Ele traz justiça, paz e alegria. Ele não é um rei qualquer.
Porque há muitos reinos que passaram, como o reino dos romanos, dominaram o mundo onde eles estão hoje. E esse não é uma referência do que nós podemos ter como reino, porque o reino de Deus é um reino indestrutível, inabalável, e é um reino eterno. Os reis caem, nações deixam de existir, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Este reino será conhecido, e todo joelho se dobrará e confessará diante do Rei Jesus. Nasceu lá naquela manjedoura um menino, mas o menino cresceu e o menino se tornou rei. E um rei estabeleceu o seu reino. Em 3 anos ele fez coisas fantásticas. E ele continua a fazer coisas fantásticas. E ele quer fazer uma coisa fantástica na sua vida. Porque ele é o Rei dos reis, Senhor do Senhor. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa graça e essa verdade está disponível. Aqui em Portimão, nos 4 cantos de Portimão, você pode ter uma referência do Natal, que é Jesus Cristo. Jesus, ele fez morada entre nós. Foi por isso que ele foi chamado de Emanuel. E nós podemos ver o seu favor, imerecido por nós. Vimos a sua fidelidade, como foi cantado aqui. Ele deu o primeiro passo. Agora aguarda o nosso convite para fazer parte da nossa vida. E ele, mais uma vez, espera que ele venha nascer no teu coração, se você ainda não o possui. Apenas nascer neste mundo não nos garante que nós vamos sobreviver. Precisamos de uma família, e esta é uma família que você pode pertencer, porque todos nós somos nascidos de novo. Apenas saber que Jesus existe também não é o suficiente. Apenas saber que Jesus nasceu nesse tempo festivo, embora não seja a data exata do nascimento de Jesus, não é o suficiente. Precisamos pertencer à família de Deus. Nós precisamos confessar o seu nome. Fazemos isso convidando Ele para entrar em nosso coração e pedindo que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. Neste Natal, a mensagem não é sobre o Pai Natal, não é sobre os presentes, mas é sobre o menino que se tornou rei, que depois de se tornar rei, ele veio para tirar os nossos pecados, a nossa condenação, dar vista aos cegos, veio fazer um milagre na vida daqueles que os buscam, daqueles que o buscam, o que o busca em espírito e em verdade. Eu não posso fazer com que a minha retórica seja algo que venha dizer a ti que você deve fazer isso de uma forma forçada. Porque o reino de Deus não é um reino de Deus que deve ser forçado, porque é baseado na graça. A graça é algo que nós não merecemos, mas nós só temos que receber. E também é importante que não é só baseado na graça, é importante nós lembrarmos que é baseado também na verdade. O Pilatos disse a Jesus, quando antes da sua crucificação, o que é a verdade? Perguntou a Jesus. Jesus declarou, antes disso, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E essa verdade já foi expressa a você. A grande questão é se você vai deixar que essa verdade triunfe na sua aflição, na sua tristeza, na sua opressão, sobre a guerra e sobre os reinos deste mundo. Se você deseja, Jesus Cristo declarou em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele é tão gentil que ele bate a porta. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, e você pode ouvir a voz de Jesus nos 4 cantos deste planeta, nesse período. A grande questão é o que você vai fazer com isso. Eu espero que você tome a decisão certa. Se você já tem Jesus na sua vida, é tempo de você trazer, evocar a lembrança daquilo que Jesus fez por você. E se você ainda não tem Jesus,
esta é a oportunidade única. Talvez amanhã seja tarde demais. E eu vou fazer esse convite apenas uma vez, porque não é um convite qualquer. É o convite dos convites. Se você deseja receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, como aquele que triunfa sobre todas as coisas, cabe a você a tomar essa decisão. Eu gostaria de ajudá-lo a pensar sobre isso. Enquanto o grupo de louvor, então, vai cantar uma canção, depois, entre a canção, irei perguntar novamente se esse é o teu dia. Eu espero que sim.